Então, vamos entrar no tema dos hábitos, né, no mundo das inovações. No capítulo 2 do livro Experimente e Implementar Inovações, nós temos que, se quer, não apenas mobilizar as organizações para inovar, mas mais do que isso, você quer criar hábitos renovadores. Então, o capítulo 2 tem como título Como transformar em hábitos os processos de inovação. Acontece o seguinte: o professor ficou doido, misturou inovação com, com hábitos, só porque ele é doido por inovação. Não, ele andou lendo do Higg, né, que tem um best-seller que é O Poder do Hábito, eu recomendo a todos vocês. Ele andou lendo alguma coisa sobre mini hábitos com o Gise, e ele também pesquisou o Hodgson, Hodgson. Esse senhor, ao fazer uma pesquisa acadêmica em torno de hábitos inovadores nas organizações, identificou que todas as organizações que ele estudou tinham essa característica, né? Então, me parece que transformar em hábitos processos de inovação, né, como recomenda o livro Experimente e Implementar Inovações, é um bom caminho a ser seguido. Então, como é que a gente situa essa questão do hábito no contexto das organizações, né? Primeiro, entender que o hábito é uma ação, né, dentro da psique humana, né, que liberta o indivíduo das rotinas do cotidiano e lhe permite realizar essas rotinas, quando simplificadas na forma de hábito, com mínimo esforço. Outra questão tem a ver com introduzir o propósito de inovar como hábito dentro do contexto cultural da organização e de que maneira isso é benefício, traz grande benefício para o funcionamento da organização. Implementar hábitos de inovações de modo ágil vai trazer um grande diferencial competitivo para a organização lidar, garantir uma liderança no mercado onde ela atua. São as lideranças transformadoras que estabelecem propósitos rumo a hábitos multiplicadores, alavancadores, que permitem disparar a introdução, a realização, a prática de outros hábitos. Não basta querer inovar, é preciso transformar a inovação num hábito, de forma que ela se torne uma maneira usual de se agir. Muito bem. Então, esse capítulo ele se desenvolve através de uma sequência começada pela introdução, né? E aí se segue a definição do que é um hábito, né? O que é o loop do hábito, o que é um mini hábito,
e o que isso tem a ver com as organizações e sua cultura. Como acontece o processo de inovação na organização? Vamos tentar pensar um pouco sobre inovação, para que alguns de vocês ainda não atentaram para essa conceituação, né? Que características da tecnologia, né? Porque tem a tecnologia de um lado e tem o ambiente do outro. Então, vamos olhar a tecnologia para entender os atributos que afetam a sua implementação. Por outro lado, vamos olhar o ambiente para descobrir de que maneira nós vamos priorizar esses grupos de usuários, permitindo a aceleração do processo de implementação da inovação. É importante entender como é que a organização consegue adquirir competências de hábitos, competências de criação de hábitos, principalmente dos hábitos angulares, né? Como tudo que tem um início, tem uma conclusão, vamos mais tarde conhecer que conclusão é essa, né? Então, na introdução, nós vamos olhar para a necessidade de mergulhar um pouco nesse mundo dos hábitos. Qual a cultura organizacional? De que maneira a cultura organizacional tem espaço para para inserir os hábitos dentro dessa rotina, dessa visão cultural da organização, né? Que a cultura, por sinal, também é uma questão humana, né? Mas acontece que as organizações são o quê? São grupos de seres humanos reunidos para uma ação conjunta, um objetivo, né? Então, não tem porquê a gente entender que a organização seja um bicho diferente da humanidade. A organização é a humanidade. Que condições intrínsecas da tecnologia, né? Estamos falando dos atributos, né? Afetam as inovações. Entender isso, né? Para poder se preparar para preparar a organização para lidar com os desafios dessa tecnologia, né? Da mesma forma, olhar para fora, né? Estamos, de alguma forma, repetindo alguma coisa que já falamos, mas olhar para fora em termos das prioridades a serem dadas a os diversos grupos sociais que compõem o meio ambiente. E quais são os hábitos, né? Hábitos alavancadores. Esses hábitos que realmente merecem muita atenção, né? Mas então, que seria um mini hábito? O que seria um hábito? O que isso tem a ver com a cultura, né? Então, definição óbvia, que o hábito seria a prática repetitiva, que o tempo, né, lhe dá vida própria, né? Ele passa é como se a gente criasse um robozinho dentro da gente, né, para executar coisas que a gente não tem muito tempo, né, nem paciência para fazer, né? Esse robozinho, no caso, ele fica no cérebro da pessoa, num lugar chamado, segundo os pesquisadores, né, gânglios basais, né? Então, esse nome realmente não é muito importante para a gente decorar coisa parecida, mas é curiosidade, né? Que realmente os pesquisadores perceberam que o lugar onde os hábitos são guardados é diferente do lugar onde outras memórias são guardadas. Tanto que uma pessoa que tem um acidente, né, no cérebro, que não afeta essa área dos gânglios basais, não perde a memória, né, desses eventos habituais, né? Existem
três engrenagens, se nós queremos entender o que é o hábito, né? Três engrenagens que são importantes: gatilho, rotina e recompensa, né? Então, o que acontece? Como o hábito ele se torna praticamente uma ação quase que inconsciente, né, automática da gente, então é necessário alertar o nosso consciente, trazer, né, elevar para o patamar do nosso consciente essa ação do hábito, para se não queremos mexer nele, né, substituí-lo por outro, né, porque os hábitos normalmente uma vez constituídos, eles não se apagam nunca mais, né? Mas eles podem ser modificados, né? Para melhor, de preferência, né? Então, nós vamos ter que olhar essas diversas peças, né? Que compõem o hábito, né? Ora, a ideia do mini hábito, né? Que é o Gisse, né? Que trouxe essa sugestão, é porque, normalmente, se a gente quer ter sucesso em fazer alguma coisa, nós temos que ir do simples para o complexo, né? Ao contrário, a gente não consegue sair do lugar, né? Nós temos um problema gigantesco. Nós ficamos absortos pelo gigantismo do problema, a gente não consegue fazer nada. Você pega uma pequena parte do problema, começa a trabalhar, e daí a pouco a gente perde o medo, né, de enfrentar o problema. Então, essa mudança de hábito, né, tem a ver com substituir, né, o caso do mini hábito, que é um hábito propositivo, né, alguma coisa que a gente decide fazer, porque às vezes a gente cria hábitos sem perceber, né, bom e às vezes não tão bom, né. Mas o mini hábito normalmente ele é algo que vem da vontade da gente, né? Então, mas ele também pode ter uma forma de alterar alguma coisa que a gente normalmente faz, né? Então, substituir o que não presta pelo que vale a pena, com certeza é uma boa, né? E o resultado dessa ação é que nós ganhamos confiança. Notem isso, toda vez que você faz alguma coisa que dá certo e tal, e que traz satisfação, como é que você se sente mais animado para fazer muitas outras, né? Isso chama-se autoconfiança, né? Tá, então, como começar a mexer com isso, do simples para o complexo, né? Então, o 10 minutos de exercício, por exemplo, fazem uma diferença fenomenal, né? Quando repetido todo dia, né? Não é 10 minutos hoje, 10 minutos daqui a uma semana, né? Então, mas quando repetido todo dia, eles, por algum tempo, né, sistematicamente e com disciplina, eles vão ajudar a formação do hábito de se fazer exercício e, eventualmente, você vai aumentar esse tempo, né? Porque você vai querer, o seu organismo vai pedir para fazer. Não é que você vai ter que tomar grandes decisões para passar de 10 para 15 minutos, para meia hora, certo? Eu acho que eu assemelho as organizações a Babel. Uma Babel, que todo mundo fala um idioma diferente, né? E confundiu lá o pessoal para não conseguir construir aquele prédio que chegava lá nas nuvens, né? E uma maneira interessante, né, de se comportar, de funcionar dentro das organizações, um hábito extremamente interessante é espelhar boas práticas dos outros. Ou seja, você observar os outros, ver que coisas boas que eles fazem e tentar você fazer também. Com isso, você cria uma empatia, né, com esses outros e outras ações se seguiram, né? Agora, como acontece, afinal, esse processo de inovação, né? Nós temos uma visão clássica do Rogers, do século XX, temos a visão mais atual no mundo do século XXI, do Benvenuti, né? Então, para Rogers, o foco era aplicar a invenção na organização.
Benvenuti foi já, então, uma vez esse problema já resolvido, né, pelo Roger no século passado, ele olhou um passo à frente, falou, bem, e aí, o que não podemos fazer a mais? Aí ele falou, não vamos tentar aproximar a invenção dar uma resposta ao mercado, atender o desejo do mercado, né? É, então, como fazer isso, né? A primeira, a primeira ação que vai levar à implementação de uma inovação chama-se agendamento. Esse agendamento é uma decisão estratégica, né, de inovação da organização, que geralmente traz tensões, né, porque nem todo mundo tem a mesma opinião do que deve ser agendado. Né? Então, vai haver um processo de, de, de ajustamento dessa tensão até que essa definição seja estabelecida. Né? No caso, para permitir que a implementação, não implantação, depois algum dia vamos conversar sobre essa diferença, né? Mas a implementação seja levada a bom termo, o Levi, que tem um clássico, né, um estudo das organizações, ele nos explica, né, através de um negócio chamado diamante Levi, né, que tipo de ajustamento tem que passar a ser feito a partir da tentativa de introdução de uma nova tecnologia. Não significa que essa tecnologia também não deva e possa ser ajustada, né? Mas que não vamos ter que mexer nos papéis, vamos ter que mexer no processo, vamos ter que mexer na estrutura, né? Então, isso sendo mexido, né, é, o equilíbrio se restabelece, certo? Em função de uma coisa que vai ser alterada. Bem, esse aparelho de aresta da tecnologia e demais variáveis pode ser praticado. Eu tava falando que era para ser praticado junto, né? Ou seja, não é uma ação isolada de alguém, mas é uma ação coletiva do conjunto dos stakeholders daquele processo que se deseja mudar na organização. Mas muito bem. Então, em termos de atributos, né, que características ou atributos a tecnologia apresenta como desafios para a sua implementação. Então, novamente, Rogers, né, ele define 5 atributos: vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, observabilidade e experimentação. Então, pense um pouco sobre cada um deles, né, e perceba que cada tecnologia tem propriedades intrínsecas que tornam a inovação mais ou menos fácil de ser assimilada, né? Então, isso é próprio da tecnologia. Se nós não tivermos conhecimento disso, né, o que vai acontecer? Nós vamos tentar botar para funcionar e aí que nós vamos descobrir quais são esses desafios. Né? É necessário um planejamento anterior para identificar os desafios da tecnologia, né? A tecnologia está trazendo nessa inovação e nos prepararmos para, eventualmente, por exemplo, no caso de dificuldade de compatibilidade, criar interfaces, né? que superem essa dificuldade, né? Agora, é importante mesmo é que haja vantagem relativa. Se não tem vantagem relativa, o que é que não vamos mudar o quê? Mudar, às vezes muda a cadeira de lugar, anda em volta e acaba voltando para o mesmo lugar, né? Então, nós queremos reduzir barreiras na adoção da tecnologia, nós precisamos compreender e avaliar cada variável e seu impacto no processo de implementação, né?
É bom lembrar, né, que essa vantagem relativa, quando não observada, né, como aconteceu com a Kodak e a IBM, a quem lhe foi oferecida a xerografia, né, e esse invento do Carlson, eles quebraram a cabeça para justificar por que não era bom. Né? Então, importante a recomendação aqui, que não estamos mexendo com hábito, né? É criar mini hábitos, né? Que permitam aguçar a percepção de inovações disruptivas, como foi essa da xerografia, né? E que acabou desbancando tanto desbancando não, mas impedindo a Kodak e a IBM de se beneficiarem dessa invenção, né? Outro hábito útil seria mensurar o impacto da inovação no que diz respeito à compatibilidade, por exemplo, né? Então, o outro lado da história, né? Quer dizer, se perder a oportunidade de aproveitar a xerografia, a IBM, em particular, se apressou a adotar a tecnologia do teclado de buraco. Fabricou teclados de buraco, mas o que acontece? A dificuldade de compatibilidade, né? Porque as pessoas estão acostumadas a usar o teclado QWERTY, fez com que esse teclado de buraco, pelo menos até agora, não saiu do lugar, né? Embora tenha teclado, equipamento, teclado de computador, feito pela IBM, para fazer isso, né? Bom, vamos olhar um pouco para fora da organização, né? Porque até agora a gente olhou digamos assim, para dentro da tecnologia, né? Vamos olhar para o ambiente. E no ambiente, o Roger, novamente, ele cria, né? Ele faz uma pesquisa na Colômbia, né? Nos anos 60, se não me engano, e em 1962, né? E permite criar uma tipologia que eu abrasileiro essa tecnologia e essa escala de evolução, esses grupos sociais de adotadores da tecnologia, eu chamo de gurus pioneiros, maioria inicial, maioria tardia e tradicionalista. Não podemos, quando formos discutir isso melhor, né? Debater o que significa cada uma dessas categorias, né? Então, aqui a gente está falando o seguinte: além de olhar para o umbigo da tecnologia, né, é necessário também olhar o ambiente em volta dela. Tá? Conhecer a tipologia dos potenciais usuários permite diferenciar quem são mais adeptos dos que não são. Então, se você quer fazer a coisa andar, não fica batendo na porta, que não abre, entendeu? Fica batendo numa porta que vai ter mais acessibilidade, mais facilidade, né? Então é necessário descobrir as preferências, conhecer, ter empatia com o seu usuário, né? Para poder criar hábitos de olhar o usuário empaticamente para identificar essas prioridades, porque esse hábito é que vai permitir com que essa rotina que nós estamos falando aqui, de ir dos gurus até os tradicionalistas, e não ao contrário, né? Ela se tornando um hábito. Imagina, uma barbada para a organização implementar com sucesso alguma coisa, né? Então, só lembrando, né, que a epidemia, a gente está passando por uma agora, né? Poucos indivíduos afetados dão início a um contágio que se espalha pela sociedade fora. Então, quem são os mais, digamos assim, as pessoas mais receptivas para o contágio da inovação?
Isso é que nos interessa, né? Então, temos gurus pioneiros, maioria inicial, maioria tardia, tradicionalistas. Esses grupos são afetados pela inovação em cascata, tá certo? Então, dessa forma, é necessário criar o hábito de classificá-los na sociedade, os usuários, né? Em termos de como eles vão favorecer a alavancagem da implementação de inovação. E já estamos terminando quase. Olha só, o que são esses hábitos alavancadores ou angulares, né? Eu gosto de contar uma história inspiradora, né? No caso do O'Neill, né? O cara tinha 51 anos e ele foi, pela sua, né? Assim, pelo reconhecimento que havia, né? Do que de gestor que ele foi eleito CEO da Alcoa, diretor executivo, né, dessa empresa, né? E então ele foi para lá e inovou. Ele criou uma revolução dentro da empresa, porque ele não estava preocupado com números, ele estava preocupado com gente. E ele queria um índice zero de acidentes. Inclusive, aqui tem até tem um vídeo, né? Não sei se vai dar para passar aqui agora, mas não creio que seja o caso, mas eu achei muito bom. Está em inglês, né? Mas é bom que a gente pratica outros idiomas, né? Então, relembrando o que eu falei logo no início dessa conversa aqui, esse pesquisador, Hodgson, ele identificou em praticamente todas as organizações, né, que ele estudou, que os hábitos organizacionais eram uma componente real, concreta, né? No caso do O'Neill, né, ele percebeu, né, ele introduziu, ele praticou na COA as duas faces dos hábitos, né? Se por um lado, que uma vez uma rotina boa é introduzida e transformada em hábito, por outro lado, né, a repetição dessa rotina ela vai acontecer com mínimo de esforço, né? Então, são dois lados da história. Uma, criar o hábito, né, e outra, se beneficiar da existência do hábito. O Neil, habitualmente, por que ele teve sucesso, né? Porque ele habitualmente anotava padrões consistentes de projetos bem-sucedidos. Então, ele tinha um jornal, né? Onde ele registrava durante as suas ações nas diversas organizações por onde ele passou, o que dava certo, né? Então, isso é um hábito que ele adquiriu, que levou para a organização e que transformou dificuldades em facilidades, né? Então, quando ele falou, eu quero acidente zero na organização, e ele se preocupou em olhar gatilho, rotina, recompensa, mudou os componentes desse loop, né? Do hábito, né? Na recompensa, por exemplo, ele diz assim, olha, os vice-presidentes que seguirem a minha regra vão ter a sua promoção assegurada, né? Ou seja, os que não seguirem já, né, teriam um destino diferente. Então, cada um desses elementos, sendo analisados, entendidos e reformulados, né, criaram um hábito de sucesso dentro da organização que a transformou numa empresa de grande sucesso, que quando ele entrou lá não era assim que estava acontecendo, né? Então, protocolos seguros, né, para o desempenho das tarefas foram introduzidos. Eu gatilho. Acidentes exigiam que esse protocolo, né, fosse atualizado em 24 horas, ou seja, providências para que esses acidentes não voltassem a acontecer. Tinha que estar na mesa dele, do O'Neill, em 24 horas.
E, como já falei, os diretores que cumprissem essas rotinas ganhariam essa recompensa. Bem, então, como tudo que começa tem um fim, né? Eu não sei bem se eu cheguei no fim, eu estou no meio ainda do caminho. Mas, de qualquer forma, como isso aqui não tem como continuar para sempre, né? E vamos falar o seguinte, que, primeiro, nas pesquisas foi notado que o hábito é motor da inovação. Tá? Então, não está em discussão esse assunto, certo? É uma coisa certa, né? O case da Alcoa, né, o foco no bem-estar do ser humano, gerou como subproduto, quer dizer, esse foco do bem-estar do ser humano foi um hábito alavancador que produziu a, a melhora da qualidade da execução dos processos dentro da organização. E essa melhora de qualidade, naturalmente, se transformou em lucro. Né? Então, às vezes o pessoal tenta fazer um negócio contrário, né? Aumentar o lucro a qualquer preço. Não é bem isso que o Onei fez na Coa. Né? Por isso que ele foi um cara assim, revolucionário, né? Nesse particular. Né? Então, nós recomendamos 3 itens de pesquisa no Brasil. Esse assunto aparentemente, para mim, que eu não sou lá um grande entendido no assunto, desconhecido no Brasil. Né? Então, primeiro, encontrar contrastes da ação do ONEO como líder. Quer dizer, quais são os líderes brasileiros que adotam posturas semelhantes à do ONEO? Nós estamos vendo agora, esses dias aí, que tem união de bancos, 3 bancos, né? Em prol do meio ambiente, em prol da Amazônia, né? Puxa vida, né? Já é um início, né? Já é um início. Então, aí um contraste interessante em relação à proposta do Neio de acidente zero, né? Queimada zero seria uma proposta interessante também. Pesquisar organizações que estudam o loop do hábito em busca de transformações. Quais são as organizações que se preocupam com isso? Tem alguém que se preocupa com isso? E quando se preocupa com isso, isso aí traz algum benefício? Né? Identificar práticas de mini hábitos nas organizações. Então, esse mini hábito que a gente falou, de 10 minutos de exercício, como é que isso é levado à frente nas organizações hoje em dia? Né? E, por último, eu afirmo aqui e reitero a proposta de que a estruturação de hábitos inovativos podem tornar o inovar algo coloquial. Você já imaginou transformar o processo de implementação de inovações, que normalmente é um tremendo parto nas organizações, numa coisa simples e tranquila de se fazer,